Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Desde já, eu quero externar a Deus pela vida dos irmãos, a minha gratidão por todos vocês que têm nos acompanhado aqui no canal, que têm deixado o seu like, que têm compartilhado, deixado seu comentário, que têm nos ajudado a alcançar mais vidas, mais almas. Eu louvo a Deus pela sua vida. Fique comigo até o final desse vídeo, que tem uma palavra de Deus ao seu coração, que eu tenho certeza que Deus vai te dar um direcionamento por meio desta palavra. Meus amados irmãos, praticamente todos os dias eu posto estudos bíblicos aqui, a qual os irmãos têm gostado, têm assistido e têm visto aí vídeos com as imagens, a qual tem sido uma bênção na vida daqueles que amam a palavra de Deus. O texto bíblico a qual Deus ardeu em meu coração é apenas um versículo, mas fique bem atento, que eu não vou contextualizar todo este texto, só apenas explicar essa atitude de Neemias e este versículo. Neemias capítulo 2, versículo 4. E o rei me disse: o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Aí no versículo de número 3 vai dizer, glória a Deus, versículo 5 vai dizer, e disse ao rei, se é do agrado do rei, se teu servo aceito em tua presença perante ti, que me envies ajudar, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para eu edificar, para que eu possa edificar, certamente, os muros. O que eu acho forte aqui, irmãos, é uma coisa. Os irmãos sabem o contexto ao capítulo 1, que Neemias, quando ele recebe a notícia que os restantes que sobraram do cativeiro, que ficaram em Jerusalém, estavam completamente em miséria, os muros estavam caídos ao chão e assim por diante. Ele se entristeceu, colocou em seu coração e está jejuando e orando perante a Deus, perante ao Senhor. Então, quando ele foi servir ao rei, sempre ele ia com semblante feliz. Só que dessa vez, ele vai com semblante de tristeza. Porque ele sente, embora ele está no palácio, está debaixo das regalias do rei, mas ele sente a dor do seu próximo. Ele sente a miséria do seu próximo. E isso aqui eu acho muito interessante. Por que eu acho interessante isso aqui, irmãos? Porque ele sente a necessidade do seu próximo. Ele poderia simplesmente não se importar. Mas quem ora e quem tem uma vida constante com Deus, não consegue, irmãos, ficar de braço cruzado em saber que tem pessoas que estão em grande miséria e essas pessoas precisam de ajuda e certamente ele pode fazer alguma coisa. O que eu acho interessante é que o rei pergunta para ele e ele fala: como eu poderia estar feliz? Como eu poderia estar alegre se os meus pais, na cidade que os meus pais foram sepultados, está em grande miséria, está em ruína? Ele sente. Hoje, em nossos dias, está difícil as pessoas sentir compaixão pelo próximo, sentir a necessidade do próximo. Eu recentemente conversando com um irmão, e a gente ajudou uma família, e essa família, quando recebeu ali os alimentos, recebeu ali, né, as coisas de criança também, ela gravou um vídeo feliz, e eu mandei para alguns irmãos que ali nos ajudou, né? E a alegria tanto dos irmãos como a nossa. E eu comentei com o irmão e até falei com ele. A gente acompanha pessoas que estão passando por necessidade perto e a gente leva ali uma cesta básica e a gente sabe o tanto que ajuda.
Quem já dependeu de cesta básica, como eu, sabe o tanto que uma cesta básica ajuda alguém. Sabe o tanto que um leite, uma fralda ajuda uma família. Eu falei assim, mas nem todos têm essa visibilidade de reconhecer e de ver isso. Às vezes fala que é vagabundo, que a mãe não quer trabalhar, que o pai não quer trabalhar. E na verdade não é isso. Na verdade, muitos casos que a gente acompanha são de pessoas que estão desempregadas, que chegou ao extremo, e quando chega a pedir ajuda, como na expressão, por favor, pastor, me ajuda. Isso corta o nosso coração, irmão. A gente sente na hora a necessidade daquela pessoa. Se um cristão não se compadece, irmão, com isso, não sente nada, cadê o amor ao seu próximo? Recentemente, como o caso de um irmão aqui da nossa igreja, Diácono Geiso, a qual passou por uma luta, porque deu um problema no joelho, não pôde trabalhar, e pai de 4 filhos, irmão, sempre trabalhou, sempre cuidou da família, mas agora se encontrava desempregado porque não conseguia trabalhar por causa do joelho. Nós pedimos ajuda, todo mundo, porque eu sozinho não dou conta, irmãos. Os irmãos não nos levam a mal em mandar vídeo, em falar que isso aqui, irmãos. Porque eu sozinho não dou conta de atender alguém, mas se nós se unir, nós juntos somos fortes, em cada um ajudar com um pouco. Os irmãos ajudou, e ali conseguimos fazer a ressonância, e conseguiu fazer, repor um líquido no joelho dele, que é muito caro, e conseguiu. E agora ele voltou a trabalhar, depois de alguns meses, voltou a trabalhar. E assim, e não é pessoa que não é trabalhador. É isso que muitas vezes nós acompanhamos casos de pessoas que de fato estão passando por isso, irmãos. Portas fechadas, às vezes enfermidade, puxa vida. Hoje eu não estendo as mãos para alguém. Amanhã, talvez é eu que estou precisando de alguém estender as mãos para mim. E aí, eu vou lembrar que um dia eu tive a oportunidade de ajudar alguém, mesmo que fosse com pouco, e eu não ajudei. Neemias, ele se compadece de um povo que está distante. Ele estava vivendo debaixo da regalia dos cuidados do rei. Ele tinha tudo. Ele era copeiro do rei. Tinha um cargo de extrema importância em sua época e um cargo de confiança. Mas ele sente aqueles que estão do lado de fora. É por isso que devemos orar pelas vidas. Por isso que devemos fazer algo por alguém enquanto nós estamos vivos. Ou enquanto as pessoas estão vivas. Porque depois que morre, fica só o remorso por não ter feito o que poderia ter feito. Pela vida que é a pessoa. Então eu quero que você entenda. Neemias é um grande exemplo para nós. Neemias, ele não tinha cargo eclesiástico. Neemias não mostra que ele é um apóstolo ou um pastor, nada disso. Neemias, o texto, escute, irmãos, isso aqui em nome de Jesus. Neemias, o texto não mostra Deus falando com ele para ele poder ir. O texto mostra ele sentindo a necessidade do seu próximo. E o texto mostra, biblicamente, ele se prontificando voluntariamente para poder ir e fazer alguma coisa pelo povo. Tem pessoas que Deus fala e que Deus envia. E tem pessoas que elas têm o coração tão voltado a ajudar, a estender as mãos, que ela mesmo olha, vê a necessidade e faz alguma coisa por aquela pessoa, por aquela família, por aquele povo. Neemias, ele olha, ele ouve, ele sabe da necessidade. Ele não tem nenhum cargo eclesiástico, mas ele vai fazer o que muitos pastores não fazem. Ele vai fazer o que muitos presbíteros não fazem. Ele vai fazer o que muitos missionários, diáconos não fazem.
Ele vai fazer o que muitos bispos e apóstolos não faz. Ele vai fazer o que muitos cristãos não faz. Ele vai se prontificar, vai sair da sua zona de conforto e vai atender alguém, vai estender as mãos para alguém. Eu achei lindo a atitude de uma irmã quando eu mandei o vídeo pedindo ajuda aqui da nossa igreja mesmo. Ela falou assim: pastor, eu não tenho condição, no momento tá difícil, mas se a gente for olhar para isso, nós nunca faz nada por ninguém, mas eu vou ajudar com 2 leites. Porque se a gente for olhar para nossas dificuldades, nós nunca ajuda ninguém. Porque sempre vai estar faltando algo em nossa vida, irmãos. Sempre vamos estar precisando de algo. É isso, um coração voluntário. Um coração que quer ajudar o seu próximo. Ah, irmãos, como eu tinha um desejo. E hoje mesmo eu subindo para casa e eu pensando comigo: meu Deus, como eu queria ter mais condições. Como eu queria ter recursos para poder ajudar, fazer mais por alguém. Não somente espiritualmente, mas também fisicamente, socialmente. Porque a gente vê, irmãos. Mas nós olhamos em nossa volta. O pouco que eu posso fazer, eu faço. O pouco que você pode fazer, você faz. E assim vai unindo as forças. E assim Deus vê o esforço de cada um. O pior é muitas das vezes pessoas que sequer se preocupam ou se importam, nem liga. Neemias, a primeira atitude dele foi orar. Foi interceder. A primeira atitude dele foi interceder, foi orar, irmãos. Se eu não posso fazer missão com as minhas mãos contribuindo, eu vou fazer missão indo. Se eu não posso fazer missão indo, eu vou fazer missão com os meus joelhos intercedendo e orando. Se eu não posso fazer missão com os meus joelhos intercedendo, não consigo orar muito tempo, intercedendo, como Moisés no cume do monte, com as mãos para cima, enquanto ele estava assim, o povo estava obtendo vitória. Se eu não posso interceder horas de oração por alguém, então eu vou contribuir financeiramente, para que assim a obra de Deus se forme uma junção e assim possamos trabalhar no reino de Deus. É assim, sempre foi assim a obra de Deus, irmão. Não vai mudar por causa de um bocado de picareta sem vergonha, que dá mau testemunho, não. Sempre haverá pessoas compromissadas com o reino de Deus, com a palavra de Deus e com a obra de Deus verdadeiramente, irmãos. Neemias, quando o rei fala, o seu semblante é de tristeza, ele vai contar para o rei o motivo. O rei fala: me pede o que eu posso fazer. Neemias não vai dar a resposta imediata para ele, irmãos. Eu acho isso aqui lindo de Neemias. Porque ele não vai simplesmente: não, tá bom então, eu preciso disso, preciso daquilo. Não. A Bíblia diz, quando o rei falou: me pede o que tu precisas. A Bíblia fala: e Neemias orou ao Senhor. Certamente foi pedir uma direção de Deus. Foi pedir um direcionamento de Deus. Segundo alguns estudiosos, Neemias foi dar resposta 4 dias depois para o rei. Certamente, quando o rei falou: me pede o que você precisa, ele não agiu de uma forma precipitada, disso, daquilo, não. Ele foi orar. E ele foi pedir a Deus um direcionamento. Deus, o que eu devo fazer? Deus, o que eu preciso? Deus, o que o povo precisa? O que eu devo? Qual é a minha atitude? Ele não tomou decisão precipitadas. E aqui fica uma lição para a gente, irmão. Sempre em nossas vidas é cabível, de uma forma em geral, tudo que a gente for fazer, a gente orar primeiro e pedir um direcionamento de Deus, para que a gente não venha tomar decisões precipitadas fora do consentimento da vontade de Deus e depois quebrar a nossa cara, porque a gente não ouviu a voz de Deus, não ouviu a palavra de Deus e tomou decisão precipitada. Temos que orar antes de agir. Quando o meu carro quebra e eu vou deixar em alguma oficina, e a gente vê, sabe que hoje tem muitos mecânicos que usam de má fé. Como já foi passado para trás,
em oficina. Na nossa viagem retrasada para o Nordeste, do ano passado, eu botei o carro na oficina e o rapaz falou que trocou as peças do carro e na verdade não trocou. E me deu vontade de eu levar em outro mecânico para poder verificar que ia ver uma outra peça. Ele pegou e viu lá que falou assim, rapaz, foi trocado? Não, aqui ó. Eu fiquei triste, me deu vontade de botar na justiça, me deu vontade de ir lá, a razão humana quer falar mais alta. Ali eu parei um pouco, eu orei, eu respirei. Quando foi no outro dia, Deus falou comigo, meu filho, não vale a pena. Larga isso para lá. Eles não têm nada a perder, você tem muito a perder. Você tem família, você tem ministério. Deixa para lá. Só entrega nas mãos do Senhor. E o Espírito de Deus me tranquilizou, irmãos. E ali há condições poucas, porque todo ano a nossa viagem missionária para o Nordeste, irmãos, é um gasto alto. Mas é necessário nós estar lá pregando a palavra de Deus. Se eu fosse olhar para as condições, eu não ia, irmãos. Eu ficava aqui mesmo. Mas eu deixo a minha zona aqui de conforto. Eu deixo a minha cidade, eu deixo a igreja e eu vou para dar assistência lá, porque Deus me confiou o ministério MPV lá. E como pastor presidente eu vou. A igreja lá não tem recursos para poder nos ajudar, para poder com gasolina ou passagem de ônibus. Então a gente vai botar na balança, eu, minha esposa e os meninos, e às vezes eu levo algum irmão para poder ter experiência no campo missionário. A gente põe na balança, é melhor ir de carro, que o gasto é menos. Então, sempre a gente vai orando. Hoje, quando eu vou botar o carro de alguma oficina, que eu vejo algum tipo de impedimento, eu já pego e tiro o carro dali. Já oro a Deus e já não deixo ali mais. Porque você, às vezes, tem mecânico de confiança. E, às vezes, aquele mecânico que você pensa que é de confiança já não é mais, porque a gente passa a perna. E o mundo que a gente vive está difícil, irmãos. Quando eu mando para os irmãos pedindo ajuda, alguma coisa, eu entendo porque muitos são sistemáticos. Eu compreendo, porque hoje a coisa está feia. Não sabe mais em quem confiar, em quem mais acreditar, irmãos. E nós, o que temos é viver para Deus, fazer a vontade de Deus e pedir a Deus que toque no coração do povo, para que transmite a sinceridade do nosso coração, do ministério, ao coração do povo. E assim nós vamos lutando dia após dia, orando e sempre pedindo a direção de Deus para tudo que a gente for fazer. Então que a nossa atitude, irmãos, sempre venha ser como a atitude de Neemias. Medite depois no capítulo 1 por diante do livro de Neemias. Você vai ver que exemplo de homem, que exemplo de atitude deste homem para nós. A minha oração é Deus que cada dia mais brote em meu coração e meu sentimento, que eu venha viver como Neemias. Que este amor, que essa devoção venha aumentar cada dia mais em meu coração, em fazer alguma coisa em favor do teu reino. E assim a gente vai orando e pedindo, e Deus vai colocando em nosso coração e vai trabalhando cada dia mais. Porque nós somos falhos, irmãos. É o Senhor se aperfeiçoando em nós todos os dias, para que assim possamos realizar e executar uma obra com excelência, pela direção a qual de Deus em nossas vidas. Que Deus te abençoe, guarde esta palavra no seu coração, em nome de Jesus.